eu me garanto mais na Bíblia de papel. Esse aqui pode falhar, e a Bíblia de papel não. Mas eu tenho uma colinha para que eu não use mais papéis para esboço. Eu já tenho o meu aqui, né? E vamos tentar passar para os irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração em 20 minutos. Não sei se os irmãos já perceberam, o pastor hoje está bem fleumático. Está tranquilão. A mensagem vai ser assim também, tá? Vocês acreditam? Tem que acreditar. Estou sem moral mesmo, sem credibilidade. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo de número 3, diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante ele, e a palavra do Senhor era de muita valia, ou na sua vida pode estar rara naqueles dias. Não havia visão manifesta. Sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, não podia mais ver. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos o teu nome, te somos gratos, Pai das luzes, pela tua palavra, porque a tua palavra é santa e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, divide almas e espíritos juntas e medulas, e apta para discernir intenções do coração. Senhor, que possamos passar no teu povo tudo aquilo que o Senhor narrou em meus ouvidos e desceu no coração. Seja conosco, nos abençoa o teu povo, é o que nós choramos e te glorificamos no nome de Jesus. E você senta e dá uma rachada de glória. Pois bem, irmãos, Deus, de uns tempos, pouco para cá, Deus tem falado que tem um novo para esta casa espiritual, um novo para esta igreja. E nós estamos orando para que cada culto, a cada dia, o Senhor venha cumprir as suas promessas neste lugar. E o Senhor cumprir as suas promessas, o Senhor tem levantado vidas, pessoas, para estar ou estarem nos ajudando nesta obra. Porque é um ditado popular aí fora que uma andorinha só não faz verão, e o pastor sozinho não consegue levar a obra sozinho. Se não houvesse igreja, não haveria pastor. Então Deus tem levantado pessoas têm se disponibilizado para isso. Algumas precisam ainda entrar ainda no querer do Senhor. Umas precisam ainda continuar com a mão no arado. E outras, o Senhor já tem chamado para que só dê continuidade àquilo que foi começado. E eu vejo isso nesta palavra. Esta palavra de 1 Samuel, capítulo de número 3. Eu estudando essa palavra durante esses dias, eu descobri algumas coisas que nós não temos tempo hábil para isso, para que eu fosse exaurir do capítulo 1 até o capítulo 3 e 4, eu precisaria aí de umas 2 horas para estar falando sobre isso. E como nós não temos tempo hábil, eu vou dar uma síntese para que os irmãos entendam o que é uma chamada. Assim como Deus chamou
Ezequiel, quando teve a sua chamada, quando Deus chama Ezequiel, o Senhor dá visões para ele. Ele vê seres celestiais, ele vê uma roda dentro de uma roda, rodando para um lado e outra para o outro. Ele vê o trono do Senhor, ele vê a glória, ele vê animais, ele se prostra. E no capítulo 2, porque Ezequiel estava sendo treinado para ser sacerdote. Seu pai, Uzi, era sacerdote e ele estava sendo treinado para aquilo. Mas os nossos planos não são os planos do Senhor. Como eu disse aqui, nem todos terão um ministério semelhante ao seu. Cada um de nós, o Senhor nos chamou com um propósito, com uma unção. Eu não posso querer a unção que está sobre a vida do irmão. Isso é impossível. A unção que Deus deu para ele, Deus deu para ele. A unção que Deus deu para mim, o Senhor deu para mim. E quando eu olho na vida de Ezequiel, quando ele se prostra, o Senhor chama ele dentro de um período em que o povo estava passando uma dificuldade porque estavam cativos. Isso me faz entender que eu posso estar passando por lutas, dificuldades, mas quando o meu coração está na obra e o Senhor me chama, não me impede de me levantar e fazer a sua obra, a sua vontade. Porque como nós sempre dizemos, e o que nós dizemos, nós nos apoiamos naquilo que Paulo falou há alguns anos atrás. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, eu não tenho vontades. Se Cristo vive em mim, não sou eu que decido a minha vida do que eu vou ou não fazer. Quem decide a minha vida e me levar para onde Ele quer é Ele, porque Ele é o dono de tudo, Ele é o dono da obra, Ele é o dono da minha vida. Foi Ele que me deu a vida, foi Ele que me fez acordar, é Ele que me dá saúde, é Ele que me levanta, é Ele que me dá visão, é Ele que me dá a unção, é Ele que me capacita para fazer aquilo que Ele quer. Assim foi na vida de Isaías, no capítulo de número 6, que enquanto o seu tio estava vivo, nada aconteceu na vida de Isaías. Após a morte do rei Uzias, diz a Bíblia que Isaías teve uma visão. E a visão que Isaías teve, olha que Ezequiel teve uma visão, Isaías também teve uma visão. E ele viu o Senhor assentado sobre o alto e sobre o trono, e o seu cetro enchia, e havia serafins voando, e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eles diziam: Santo, Santo. Parece que aquilo ali entra dentro da minha vida e a minha alma começa e anseia em voar, porque eu penso no céu como será lá. A igreja do Senhor que será arrebatada desta terra de aflições, de dificuldade, onde a morte opera. Lá em cima, como nos diz Apocalipse, não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá dor. Então eu fico imaginando com essa mente analítica, quando a igreja estiver lá em cima e nós estivermos diante do Senhor, porque lá não haverá noite, só haverá dia aqui na terra. Isso aqui é terra, nós não viveremos na terra, viveremos lá com o Senhor. E vamos dizer: Santo, 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 Santo para todo sempre. Ele reina. E quando eu olho a vida de uma mulher que todos os anos subia até Siló, onde era o centro da adoração, segundo Josué, capítulo de número 18, onde ele deixou lá o tabernáculo, eu procurei a respeito, porque diz a Bíblia no capítulo 1 que Ana estava no templo, mas o templo ainda não havia sido construído. E alguns estudiosos dizem que eles estavam
instruído e não foi relatado um tempo pagão na época. Mas eu prefiro ficar com Josué capítulo de número 18, que diz que ele deixou o tabernáculo lá. E todos os anos Ana ia até Siló, porque Siló passou por ser um centro da adoração. Chegando lá, ela orava ao Senhor. Mas teve um dia que a oração de Ana ela foi diferente, porque a sua rival, Penina, a injuriava. Mas pensa comigo, você que é uma pessoa inteligente, se o Senhor não permitir que ninguém seja um calo no nosso pé, nós nunca sairemos da zona de conforto. Nós nunca sairemos. Tu acha que hoje, chovendo, eu queria sair da minha casa para vir para a igreja? Eu queria estar lá vendo a Netflix, ou estando lá fazendo um churrasquinho, né, Marcelo? Marcelo está de férias mesmo, então quer comer churrasco, vai na casa dele todos os dias. Uma noite parece aparentemente fria, ou o clima está bem agradável, mas não, alguma coisa nos impulsiona a vir nessa casa. Porque se o Senhor deixasse por nós mesmos, nós não viríamos. Mas o Espírito Santo que habita em nós, na nossa vida, como eu disse pela manhã, existe uma pessoa dentro do nosso ser chamado Espírito Santo, que ele é uma bomba atômica. Diz para o seu irmão que está ao seu lado assim: o Espírito Santo é uma bomba atômica dentro de você. Pastor, por que é uma bomba atômica? Porque quando diz lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8, diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Parece que tudo está bem ali. Só que tem duas palavras ali que no original quer dizer outra coisa. Quando a Bíblia diz recebereis poder ou recebereis virtude, no versículo de número 8 ele está dizendo assim, no original: vocês receberão dunamis, que vem da palavra dunamis, que quer dizer dinamite. Vocês receberão poder, vocês receberão o Espírito Santo, receberão autoridade para ser testemunha. Você vai botar a Bíblia debaixo do braço e você vai andar nas ruas e as pessoas vão dizer: ali vai um crente. Até aí tudo bem. Mas no original, a palavra testemunha é martírio, sofrimento. Vocês receberão poder para sofrer em prol da minha obra. E aquele que não tem autoridade e poder, ele para no meio do caminho. A visão dele fica ofuscada, porque ele não consegue olhar além, só consegue olhar até onde está a porta de blindex. Mas crente cheio do Espírito Santo é diferente. Com uma queixada de jumento, ele mata 1000 homens. O crente cheio do Espírito de Deus, ele diz assim: sol para de um lado, lua para do outro. O crente cheio do Espírito Santo, até o cajado na mão dele é a autoridade do céu, e quando ele toca na água, o mar se abre. Crente cheio do Espírito Santo, quando ele não toca na água, mas os pés se colocam, é molhado na água do Jordão, e acontece que o Jordão ele para
gente vê é aquilo que nós pensamos. Você pode ver alguém da igreja na hora do louvor chorando. Aí você pensa, estava passando prova. Mas não, a única forma da adoração dela de entregar ao Senhor é chorando. Porque tem pessoas que entendem o que o profeta Joel falou ao povo de Judá: rasgue os seus corações e não as suas vestes. Tem pessoas que entram dentro da casa de Deus, não tem nada para oferecer, não tem nem oferta para dar, em espécie. Mas a melhor oferta é quando você não esquenta por irmão que está à sua esquerda, à sua direita, e você dá um brado de glória, você adora, você não olha as circunstâncias que você está passando, você não olha o cenário que você está vivendo, mas você olha para Cristo. Aí nós fazemos como Paulo fez, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, não importa. Aí o salmista diz assim: olha, 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Caminha, pastor, eu não sei o que fazer na minha vida, eu estou quase parando, eu sei o que você pode fazer, eu sei que eu estou, não pare, caminhe, porque se caminhando está difícil, você parar vai ficar pior. E eu não entendia isso. Então Ana rasgou seu coração naquele dia, foi para casa com Elcana, se enamoraram. Deus ouviu a voz ao clamor de Ana. E quando Deus ouve, Deus age. E quando Deus age, faz acontecer. E quando faz acontecer a promessa, ela é vista por todos. Isso é maravilhoso. Por isso que o profeta messiânico, ele diz assim, ó, sendo usado pelo Senhor, Deus vocifera pelos seus lábios, dizendo: tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Só Ele, só Ele. Só que existe um detalhe. Jesus, eu disse que eu seria rápido, mas por enquanto eu só estou na introdução, não entrei nem naquilo que o Senhor. Só que existe um detalhe. Quando nós servimos ao Senhor e temos família, nós precisamos ser exemplo para as nossas famílias, para os nossos da casa, e ensiná-los a palavra do Senhor. É claro que nós nunca ficaremos sobre a autoridade deles, porque os filhos crescem, cada um pensa fazer o que quer. Porque quando às vezes nós vamos falar, ele diz assim: eu sou maior de idade, eu moro sozinho. Sim, mas precisa ser instruído, porque se não obedecer às instruções dos pais, o mundo ensina, o diabo ensina. Tem pessoas que dizem assim: o mundo não tem nada para nos oferecer. Mentira. Pelo contrário, o mundo tem muita coisa para oferecer para nós satisfazermos a carne. Mas o nosso espírito só o Senhor. E nessa passagem aqui, diz a Bíblia que ele era o sacerdote e os seus filhos também serviam com ele. Só que os filhos de Eli davam mau exemplo. E as pessoas diziam para ele: Eli, os seus filhos estão fazendo baderna na casa do Senhor, estão se prostituindo, estão roubando. E ele fazia de ouvido de mercador. Irmãos, não brinquem com Deus. Não brinquem. Não passe a mão no filho de vocês. Corrigem os seus filhos
geração que mata pai e mãe. Leia o livro de Provérbios. E os filhos de Eli, engraçado que eram sacerdotes, e dava mau exemplo na casa do Senhor. Eu entendo que o cabra pode ser até sacerdote, pode estar até louvando, pode estar até adorando, pode estar até pregando, mas está longe do Senhor. Diz a Bíblia no capítulo de número 2, no versículo de número 12 de 1 Samuel, que era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Filhos de Belial, tirando a primeira parte da oferta, não conheciam a Deus. Até que um dia isso chegou às narinas do Senhor. Deus levanta um profeta, a Bíblia não diz nem o nome dele, e o profeta foi até Eli e falou com Eli tudo aquilo que o Senhor tinha para falar com ele. E no versículo 26, que quando Ana teve Samuel, ela levou para a casa do Senhor e entregou para servir na casa do Senhor. No versículo 18 diz assim: porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. Aí vem o versículo 28: e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. O que eu posso ver aqui é que existem pessoas que Deus vai deixar chegar até um lugar, porque levam a obra de Deus, relaxadamente. São sacerdotes, mas levam a obra de Deus relaxadamente. E Deus, irmãos, Ele é perfeito. Quando você olha o livro do Gênesis, você vê Deus criando cada dia uma coisa. Ele é um Deus ordeiro. Deus gosta de ordem. Para isso, na bandeira do nosso Brasil, está escrito ordem e progresso. Para ter progresso, precisa ter ordem. Para uma obra ter crescimento, precisa ter ordem. Mesmo que alguns não gostem, não sejam a favor, mas precisa ter disciplina, ter ordem, para que o Senhor continue falando, que o Senhor continue usando, para que o Senhor continue multiplicando, o Senhor continue dando crescimento, continue dando visão, continue dando revelação. É preciso ter ordem. Samuel crescia. Aí entra o capítulo 3. Tinha mais algumas coisas para falar aqui, mas... porque quando você pega o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, você vai ver durante esse livro 3 personagens importantes ali, que foi Samuel, Saul e Davi. O livro de Samuel, ele é a transição da teocracia à monarquia. Ele é a transição. E Samuel, nessa transição, como profeta, sacerdote, ele foi o último juiz. Porque o livro de Juízes fala de juízes, nem todos eram militares que o Senhor levantou. Então ele faz essa transição, essa ponte da teocracia e monarquia. Vocês sabem o que é isso, né? Frequenta a escola dominical. Não tem tempo para explicar sobre isso.
Mas o que me chama a atenção, no capítulo 3, do versículo 1, que eu vou estar encerrando aqui, que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. Samuel ensinava, só que Samuel ainda não tinha ouvido a voz de Deus, não sabia discernir a voz de Deus, mas ele servia. Para ser um pouco crítico, que não é o que aconteceu com Samuel, parafraseando para os nossos dias, existem pessoas que servem, mas não conhecem a Deus. Pregam, mas não conhecem a Deus. Louvam, mas não ouvem a voz de Deus. Isso significa que é possível a pessoa se transfigurar de uma coisa que não é. Pode estar bonito por fora, mas por dentro não sei como está errado. A terra pode estar até aplaudindo, mas o céu está reprovando. Só que Samuel, servindo ao Senhor, não é o caso dele, que ele era um jovem e não conhecia discernir a voz de Deus. E isso lá em cima, Deus já estava levantando Samuel, estava levantando uma nova geração, porque a geração de Eli parou. O Senhor, vou acabar com essa geração, porque eles estão fazendo baderna na minha casa, e a casa de Deus é santa. Para isso que o sábio Salomão disse: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque muitos pensam que a casa de Deus é shopping center. Levanta e entra, sai e entra. Eu sou do tempo que quando a mãe chegava na igreja com a sua tribo, ela sentava e os filhotes sentavam junto assim com ela. E quando um levantava: você vai aonde, menino? Você vai em lugar nenhum, você vai ficar sentado aí até o culto terminar. Disciplina. O Senhor chama Samuel a primeira vez. O Senhor chama Samuel a segunda vez. Chama 3 vezes. Nessas 3 vezes Samuel levanta e vai até ele. Sabe o que é isso? Disciplina. Quem vai levantar de madrugada toda hora e ouvir o sacerdote: eu não estou te chamando não, rapaz, vai deitar. Disciplina, reverência, autoridade espiritual. Onde nós vemos nos dias atuais, as pessoas não estão nem aí, falam de autoridade espiritual e pensam que o mundo espiritual não está trabalhando. Alguém pregou essa semana aí, eu ouvi uma saudação, que Miriam, ela falou mal de Moisés, ficou leprosa. Tem pessoas que estão falando coisa que não devem, a vida não anda, as coisas começam a dar errado, as portas não se abrem, só pronunciam palavras torpes, só murmuram. Ei, irmãos, está na hora da gente ser crente, está na hora da gente saber o que nós vamos dizer e falar para as pessoas, para que possamos saber o grau de palavras que nós pronunciamos. Mas antes de chegar no Samuel, Deus chamando Samuel, eu quero ler aqui no versículo 3. A preocupação de Deus era tão grande, não era com Eli e seus filhos.
situação de Deus era com a lâmpada de Deus no templo não se apagar. Como está a sua lâmpada espiritual? Como está a sua lâmpada espiritual hoje? Em 1879, ele aperfeiçoou a lâmpada. Nós estamos num ambiente, num recinto em que há lâmpadas. Quando eu digo que ele aperfeiçoou, porque havia outros antes dele, mas ele foi o que tomou o nome. E quando eu olho para a vida de Thomas, eu vejo como exemplo, há quem diga que a lua tem luz própria. É claro que não. A luz não tem luz própria. Ela é como um espelho que reflete a luz do sol. Jesus, no Sermão da Montanha, no capítulo 5, versículo 13 e 14, ele diz assim, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E ele continua, Jesus, não se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos da casa. Jesus continua, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. A glória não é sua, a glória ela é do Senhor. Nós precisamos ser espelho para o mundo. O Senhor precisa brilhar na nossa vida para que o mundo veja em nós Cristo. A lua não tem luz própria, o sol precisa brilhar nela para resplandecer o seu luzeiro. Temos que ser como espelho e deixar o Espírito Santo brilhar. Somos a noiva do Cordeiro e aguardamos o noivo. Quem é a noiva aqui? O noivo. Vocês querem ouvir a noiva? Noiva do Cordeiro. Quando eu li isso aqui, eu lembrei da parábola do Evangelho de Jesus Cristo, capítulo de número 25, das 10 virgens. Todas elas eram virgens. Todas elas eram noivas. Mas nem todas eram prudentes. Nem todas eram prudentes. 5 eram prudentes. Levaram o azeite consigo. 5 eram insensatas, loucas, não levaram. Pessoas que são prudentes, até para fazer alguma coisa, antes de fazer, ora o Senhor. Porque é o Senhor que nos dá a direção. Insensatas, loucas, toma partido, toma decisões por conta própria. Quando se toma decisões por conta própria, corre risco de quebrar a cara na frente. E são chamados como os loucos, insensatos, crentes imprudentes. Você já pensou chegar uma pessoa para você e dizer assim: você é uma pessoa imprudente, você é uma pessoa insensata? Isso é uma ofensa no sentido da palavra. A pessoa está
uma pessoa prudente. Você é uma pessoa que nós podemos confiar. Uma pessoa que tem uma palavra só. Até nisso, o próprio Jesus disse: a palavra do crente ela precisa ser sim, sim ou não. E quando nós vemos isso, elas estavam levando as prudentes azeites consigo, reserva. Azeite, irmão, representa a vida espiritual verdadeira com Deus, ser cheio do Espírito. Agora não dá para emprestar ou viver a fé dos outros. Eu não posso viver a fé de ninguém. Eu não posso emprestar o que o Senhor me deu, o meu azeite, para ninguém. Porque as prudentes dizem assim: vai até os mercadores comprar, porque pode voltar para nós. Irmão, existe um ditado aí fora que diz assim: como é que é? Antes da farinha, o meu pirão tá bom? Como é que é o negócio? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Primeiro sou eu. Eu tenho que cuidar da minha vida espiritual primeiro, para depois eu dar. O crente cheio do Espírito Santo, ele só dá aquilo que ele tem. O vazio não tem nada para dar. Por isso que ele só dá assim, ó. Não deu nada certo. Nada acontece na minha vida. Eu vou parar, não vou para a igreja não. Isso, parabéns. É isso que o diabo quer. Eu vou para a igreja, não vou fazer nada, eu vou ficar sentado, eu vou entregar tudo, porque nada acontece na minha vida. É isso que ele quer ouvir dos seus lábios, porque você está profetizando a derrota da sua vida. Mas quando nós somos maduros, nós aprendemos com Ezequiel: Senhor, tu sabes. E o Senhor falou para Ezequiel: então profetiza, Ezequiel, profetiza. E Ezequiel começou a profetizar, e o Senhor trouxe a existência aquilo que não existia. Esteja sempre preparado. Não deixe a sua vida espiritual para a última hora. A preparação precisa ser contínua. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés. Antes que a lâmpada de Deus se apague, está na hora de você voltar e fazer a primeira obra, as primeiras obras. Volte a orar, volte a jejuar, volte a fazer a obra. Não importa o que o diabo soprou, o que o diabo levantou, o que o diabo disse para você. Levanta e faça a obra. Cuida das coisas de Deus, que o Senhor vai cuidar das suas. As coisas estão travadas, é porque você parou de fazer. Eu não tenho prosperidade. O que é prosperidade para você? Quando eu abro a minha Bíblia, no livro de Apocalipse, ou melhor, no livro de Josué, capítulo 1, versículo de número 8, diz assim: o brasileiro é o único povo, nem todos, que não gosta de meditar e de ler a palavra, não gosta de estudar. Fala aquilo que ouve. Precisamos ser diferentes, como a igreja de Belém. Paulo pregava, eles iam lá, ó, aqui. É verdade. No versículo 8 ele diz assim: ó, não se aparte da sua boca o livro da lei. Antes medita nele de noite, para que tenhas, ó, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Nós temos que ter cuidado de fazer o que a palavra nos ordena.
você. Porque tendo cuidado em fazer tudo que está escrito aqui, e o versículo continua, porque então, fala para o irmão que está falando, então, não, mas então, farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Que teu caminho próspero, medita na lei dia e noite, e tenha cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Não faça de qualquer maneira, porque o nosso Deus não é um Deus de qualquer maneira. Como está a sua lâmpada? Vai com os prudentes. Lamparina e azeite deserto. Me dá um pouco do teu azeite reserva. Se eu der, vai voltar para mim, vai voltar. Estava dizendo que eu não vou te dar, não, vai orar. Busca o preço da unção. A preço da unção, ela não vem com compra, com dinheiro, com palavras bonitas. Tem que descer a casa do oleiro. Quer ser pregador? Quer ensinar? Quer louvar? Desce a casa do oleiro. Enche do Espírito Santo a tua vida de azeite, que o Senhor vai te levar aonde não levou ninguém. Eu quero orar por você. Eu quero convidar já os diáconos escalados para estarem à mesa. Estarão servindo os elementos. Eu quero orar.